Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo de estudo sobre o Livro dos Espíritos e hoje o nosso tema é parentesco entre os espíritos. Existe um grau de parentesco entre espíritos? Existe família entre os espíritos? Como isso se dá? E como acontece a relação de espírito entre pais e filhos encarnados? Existe também nesse sentido alguma herança do pai para o filho no sentido espiritual? Ou não. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série de estudos, já deixa seu like, compartilhe com outras pessoas para também ter acesso a esse conhecimento. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá. Parentesco entre espíritos. O Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se um pai passa para um filho alguma herança no sentido espiritual, ou seja, se aquele espírito do filho recebe algo do espírito do pai, né? Como a gente hoje entende a herança genética, por exemplo, né? Entre corpos. Os espíritos explicam para o Kardec que não existe esse tipo de herança. Cada espírito é indivisível. Então, o meu espírito não pode passar nada para um espírito de outra pessoa, porque nada de mim pode ser dividido, né? Então, cada espírito tem a sua característica, a sua peculiaridade. Então, não é passado nenhuma herança, né? Do ponto como a gente faz a analogia com a herança genética, não é isso na questão espiritual não ocorre. Então, o espírito não recebe do seu pai, né, aquele que o recebeu como filho na terra, quando ele encarna, não recebe nenhuma herança espiritual, mas sim herança genética, ou seja, o corpo do filho tem muitas das características do corpo do pai. A matéria, ela sim recebe muito do que o pai passa para o filho, mas o espírito não. Mas então por que, né, a gente pode perguntar, por que tantos filhos são parecidos com os pais no sentido de temperamento, no sentido psicológico? Por que isso acontece então, se não há essa herança, se não é passado, né, de pai para filho, nenhuma herança do ponto de vista espiritual, e se a gente sabe que toda a parte psicológica de uma pessoa está no espírito, né, e não no corpo. Então por que isso ocorre? Ocorre na realidade porque por duas situações que a gente pode distinguir. A primeira situação é que muitas vezes espíritos afins se atraem, então espíritos que já possuem características parecidas se atraem, têm uma afinidade e por isso vão ser espíritos familiares que vão ali conviver dentro de uma mesma família, como pai, filho, como irmão, como algum parente ali, porque já existe essa afinidade, então já existe alguma similaridade. E nesse sentido, ao encarnar como filho, por exemplo, aquele filho que já tem aquelas características vai também se espelhando nas características dos pais. Então a sua própria característica vai se acentuando e ficando mais parecido com a dos pais, porque ele já possui isso nele e essa afinidade faz com que eles fiquem mais parecidos. Esse é um ponto. O outro ponto é que o próprio desenvolvimento, a criação dos pais, faz com que haja essa afinidade ali da criança, né? Porque quando a criança ainda está no estágio inicial da sua formação, né, aqui na Terra, ela é muito receptiva a todas essas questões. Então, os pais imprimem muito das suas características psicológicas nas crianças, né? É como quase que um estado de hipnose da criança em relação aos pais. Então, elas estão muito receptivas e por isso que a educação na primeira infância até os 7 anos é tão importante, porque é uma fase em que a criança está muito aberta e receptiva a essas influências. Então, por isso que muitas vezes as crianças também são muito parecidas com os pais, com os mesmos trejeitos, com as mesmas cacuetes psicológicos, emocionais, né? Então, isso acontece muito. Mas também acontece ao contrário. Acontece numa mesma família de crianças serem parecidas e outras não terem nada a ver com os pais, o que prova que não existe essa herança, né? Se aquele espírito não tiver nenhuma familiaridade com seus pais, nenhuma afinidade com seus pais, né? Porque todos são espíritos já antigos de outras encarnações,
não vai haver esse tipo de similaridade, o filho não vai aparecer com os pais, e isso acontece também com bastante frequência. E vai para uma segunda parte da nossa questão de parentesco entre esses espíritos, né? Quando a gente fala de família no mundo físico, encarnada, são famílias às vezes de espíritos afins, que já se conhecem, que se gostam, que se amam, e às vezes em determinadas circunstâncias não são espíritos afins, são espíritos que precisam reencarnar juntos por uma questão de prova, por uma questão de expiação, precisam resgatar alguma questão mal resolvida do passado, se reharmonizar, mas nem sempre são afins, ou seja, nem sempre têm afinidades entre si. Então, às vezes, são espíritos completamente diferentes, com ideias diferentes, com um psicológico totalmente diferente, que estão ali na mesma família. E a gente não vai ver essa similaridade, não vai ver essa proximidade entre esses espíritos. Vai ser algo mais árduo, mais difícil de ser trabalhado, essa convivência, justamente porque existe ali uma necessidade de uma reharmonização, né? Então, isso é a família encarnada, ela pode ter essa característica e geralmente tem de espíritos afins e de espíritos que não são tão afins estarem juntos. Mas, quando a gente fala de família, a gente pode estender isso para o plano espiritual. Aí lá sim, quando a gente está no plano espiritual, desencarnado, né, na erraticidade, que é como a gente fala quando a gente está desencarnado, estando no plano espiritual, lá nós temos a nossa família, que é aqueles espíritos que são afins realmente, espíritos com os quais temos afinidades, temos ideias parecidas, pensamentos iguais, né, semelhantes, e espíritos que nos amam, aos quais a gente ama muito. Então esses espíritos compõem a nossa verdadeira família, que é essa família espiritual, que é muito maior do que a família aqui encarnada na Terra que está conosco. Então é uma grande quantidade de espíritos que vem reencarnando e convivendo com a gente ao longo de milhares de anos aí, muitas encarnações que a gente tem passado e também de muito tempo de convivência no plano espiritual. Então, uma grande família que estende a nossa responsabilidade em termos de fraternidade, porque, por outro lado, pode haver também espíritos dessa família encarnados aqui na Terra totalmente desconhecidos de nós. Então, que por algum motivo um dia a gente se trombe, né, se encontre com esses espíritos, são desconhecidos, mas que a gente sente uma grande afinidade ali, sem mesmo saber porquê, né? Uma grande simpatia por uma pessoa sem saber porquê. E aí a gente vai pensar que, de repente, esse espírito pode ser, então, alguém da nossa família espiritual que a gente está reencontrando. Então, essa nossa grande responsabilidade de fraternidade também se estende a todas as outras pessoas, porque pode ser pessoas aí que a gente já convive há muito tempo e que ama há muito tempo, e Kardec fala isso lá no Livro dos Espíritos. Então por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com outras pessoas para ter acesso a esse conhecimento, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.